Quando a Ariane conhece Leandro, ela pensa ter encontrado o amor da vida dela. Em pouco tempo, os dois já estão morando juntos. A Ariane, que era trabalhadora, trabalhava numa escola como cozinheira. Já Leandro era meio vagabundo, não era muito chegado ao trabalho, não. No máximo, fica um ano trabalhando como frentista, gasta o dinheiro da aposentadoria da mãe dele. A Ariane começa então a cansar de tudo isso. Não é possível que só ela trabalhava em casa. Os dois se separam por um mês, mas retomam a relação. Só que a Ariane não está mais apaixonada como antes e acaba o relacionamento. Mostra a imagem da Ariane do namorado, o que gostava de dormir até tarde, ou dormir o dia inteiro. A Ariane naquele momento estava dormindo. Leandro invade a casa. Ele estava prestes ali a tentar resolver o final da separação. E o final da separação, a confusão começa com uma faca na mão do homem. Veja. A gente nem brigou, nada. E me atacar dormindo ainda. Estar sentado frente a frente com essa garota é um privilégio. Ela foi esfaqueada mais de 20 vezes e sobreviveu para contar. O homem que quase a matou estava internado nesse hospital, mas já saiu e dali foi direto para a prisão. Leandro Guedes, o namorado de Ariane. Eu achei que eu tava sonhando, daí eu acordei assim já meio tonta, porque já tava dormindo, aí já começou aqui, ó, da facada aqui na minha cabeça, então aí fiquei mais tonta ainda. 4 dias antes do ataque, os dois conversaram. Cansada da falta de vontade e iniciativa de Leandro, Ariane sentou com o namorado na mesma sala e disse que pensava em se separar. Foi a motivação do crime. Logo cedo, o filho de 7 anos, que Ariane teve em outro relacionamento, foi estudar. Em menos de 10 minutos, passou pelo portão e se despediu do namorado da mãe. Levar o garoto pode ter sido parte do plano. Depois que deixou o menino na escola, Leandro voltou com a intenção de matar. Usou a chave para abrir a porta da cozinha e na sequência foi à pia, onde conseguiu uma faca. Sabia que o sogro não estava aqui e agiu de forma silenciosa. Fez o caminho inverso em direção ao quarto onde Ariane dormia. Cansada depois de uma noite longa vendo filmes, ela não acordou. Os golpes começaram logo em seguida. A moça demorou para entender que não se tratava de um pesadelo, mas sim de realidade. E quando caiu em si, começou a tentar convencê-lo a parar. Citou o nome do filho, que precisava criá-lo. E assim, o próprio namorado decidiu interromper o ataque. Deitou na mesma cama e passou a ferir o próprio pescoço. Foi o momento que a mulher aproveitou para fugir. É a primeira vez que a vítima consegue falar sobre o assunto. Pô, ele, para, por que você tá fazendo isso? E ele falava, não, eu te avisei, eu te avisei. Eu falei, mas o que eu fiz? Aí comecei a gritar, socorro, na hora a gente nem pensa. O casal ficou junto por 3 anos, tinha se separado por um mês, mas, como morava no mesmo terreno, se encontrava sempre. Apaixonada por Leandro, a moça decidiu dar a ele uma segunda chance, mesmo sabendo que o rapaz não queria nada da vida. Quando a polícia isolou a rua com fitas, tentava negociar a rendição do acusado. Leandro tentou o suicídio dentro do mesmo quarto e com a mesma arma do crime, mas desistiu quando percebeu que estava sozinho. Nos segundos que teve para respirar e pensar, mesmo gravemente ferida, Ariane rastejou pela sala e conseguiu chegar ao quintal. Foi quando entrou na casa vizinha e se escondeu. Quando eu cheguei na porta, eu cheguei a colocar a chave, mas eu não lembro como foi que eu caí, porque eu só lembro que eu acordei. E ele vinha vindo atrás, segurando a garganta. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí parece que Deus me levantou assim na hora e eu consegui abrir a porta e sair. No instante em que Leandro percebeu que a namorada tinha fugido, ele ainda tentou persegui-la, mesmo gravemente ferido. Como não a encontrou porque Ariane estava escondida na casa da vizinha, fez este percurso pela lateral da casa
para chegar aos fundos, aqui onde mora a mãe. Exatamente neste ponto, pegou a outra chave que tinha e abriu aquela porta que dá acesso à cozinha. Se escondeu lá dentro, achando que a polícia não iria encontrá-lo. Mas os gritos começaram logo em seguida. Os policiais pediam que ele saísse, mas muito alterado e agressivo, ele gritava que não. Quando a polícia arrombou a porta, precisou utilizar uma arma de choque para contê-lo, conter a fúria de Leandro, que não queria se entregar. Tanto que daqui, ele foi direto para o hospital. Ela foi parar no mesmo hospital e se recupera daquele dia que imaginou ser um pesadelo. O pai dela acompanhava a ação policial da rua, depois de saber o que tinha acontecido. Parecia anestesiado. Eu só recebi a notícia do vizinho que ele começou a dar facada nela. Eles arrombaram a porta, tentaram arrombar. Aí o inquilino que chamou a polícia. Ariane trabalha como merendeira neste colégio estadual, que está bem perto da casa em que tudo aconteceu. Tão perto que ela vem para o serviço de segunda a sexta a pé. Tentamos conversar com os colegas dela. Eles ainda estão muito assustados, mas disseram longe da câmera que ela é uma excelente funcionária. Tão boa que tem crescido na profissão. E sonha em um dia ser nutricionista. Mas o sonho só pode ser concretizado no dia em que ela voltar e superar o trauma. Eu tenho muito medo, eu não sei daqui pra frente, assim, eu vou tentar, lógico, seguir minha vida, meu filho em primeiro lugar. Leandro se mantinha com o dinheiro da aposentadoria da mãe. Sempre deixou claro que não gostava de trabalhar. Ele já tinha ameaçado a Ariane outras vezes. E ele falou, você acha que você vai se livrar de mim assim, né? Tão fácil, né? Mas não, se você separar de mim, eu vou matar você. O jeito agressivo nunca mudou. Sem emprego e viciado em drogas, Leandro decidiu acabar com tudo da pior forma. Para a polícia, o plano foi traçado no dia em que ela demonstrou não estar mais apaixonada. Peço que um dia eu consiga superar isso, né? Porque isso é pro resto da minha vida agora. Não tem como não esquecer isso. E minha gente amiga, 2 mototaxistas são mortos por engano por um PM no Rio de Janeiro. O sargento que fez o disparo disse que achou que o garupa estava com uma arma, mas na realidade era um macaco hidráulico. O Jorge, de 17 anos, e o amigo, de 24, foram mortos com um único tiro, que acertou as costas do garupa e atingiu o piloto. Só que hoje surgiram novas informações sobre esse caso. Acompanhe. Sem diálogo. Revolta e tristeza marcaram o sepultamento de Jorge Lucas Martins, de 17 anos. Ele e o amigo Tiago Guimarães, de 24 anos, foram mortos numa ação desastrosa da polícia. Ele foi morto inocentemente, porque ele estava com o aparelho da oficina mecânica, que um rapaz pediu para ele levar. Segundo testemunhas, os rapazes passaram pelos policiais numa moto. Um dos PMs confundiu o macaco hidráulico que eles carregavam com uma arma e de dentro do carro atirou. Um único disparo atingiu os 2 mototaxistas. A moto bateu em um muro e os 2 rapazes morreram. Parentes entraram em desespero. Os moradores protestaram. Um ônibus foi depredado. Vândalos atearam fogo ao veículo e incendiaram pneus. O comando da corporação admitiu que o policial errou. O sargento que fez o disparo já prestou depoimento e foi afastado das ruas, mas por enquanto vai responder o processo em liberdade. A divisão de homicídios vai fazer uma reconstituição do crime, baseada nas imagens das câmeras que ficam dentro dos carros da PM. É um momento difícil que ninguém vai me confortar. Se eu perdoar, meu filho vai voltar, eu posso perdoar. Não vai voltar, não tem perdão. Isso retrata bem a panela de pressão que vive o Rio de Janeiro, porque mesmo essas comunidades pacificadas não tem nada de tranquilidade, não tem nada de paz. Essas comunidades vivem dominadas pelo medo. Então são policiais, você viu o macaco
do carro já achou que era um fuzil. Há cerca de 3 anos, um morador estava com uma furadeira na mão, se eu não me engano, tomou um tiro, porque também o policial, não foi isso, Hernani? O policial, acho que do BOPE, confundiu a furadeira com um fuzil, ou seja, os policiais do Rio de Janeiro estão com os nervos à flor da pele de tanta bandidagem e não tem mais cursos profissionalizantes como deveriam ter, atendimento psicológico como deveria ter, não estão mais bem preparados e armados do que os bandidos e acaba virando toda essa verdadeira desgraça. Hernani, é você. Exatamente. De fato, você tem razão. Isso aconteceu, o caso da furadeira, né? Com um agente do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais. Esse episódio mais recente foi numa área realmente muito perigosa, Bate. O Complexo da Pedreira, que até agosto era dominado pelo traficante Playboy e atualmente é controlado pelo Arafá. Então, os policiais faziam um patrulhamento pela região quando esse incidente acabou ocorrendo. Hoje, o outro rapaz foi enterrado, o Tiago Guimarães, no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. O enterro, obviamente, foi marcado por uma revolta dos parentes e de amigos, principalmente porque o sargento está respondendo em liberdade e vem recebendo acompanhamento psicológico. Os familiares estão indignados porque até agora eles não foram procurados pelo Estado para receber algo semelhante. Bate. Obrigado, Hernani, pelas informações. Um motorista num carro de luxo sofre um assalto essa madrugada aqui em São Paulo. Já me dá as imagens, hein? Reportagem de hoje de São Paulo. O dono do carro de luxo percebeu os 2 bandidos na moto. O garupa sacou a arma para que ele parasse. O motorista do carro de luxo acelerou, perdeu o controle da direção, bateu com tudo no muro. E a frente do carro e o muro da casa, como você acompanha nas imagens de hoje, ficaram completamente destruídos. Vamos ver o que aconteceu com as vítimas inocentes e com os bandidos. Põe no ar. A frente do carro toda destruída dá uma noção da força do impacto. O motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e destruiu o muro desta casa, na zona leste de São Paulo. Ele estava sozinho e não ficou ferido. O condutor disse à polícia que fugia de criminosos que estavam nesta moto, caída na calçada ao lado do carro. A 2 quarteirões aqui deste ponto, o motorista notou que estava sendo perseguido pelos criminosos e começou a acelerar o carro. Mas quando ele chegou aqui nesta esquina, os bandidos conseguiram colocar a moto lado a lado com o veículo. O que estava na garupa sacou uma arma. Com medo de levar um tiro, o motorista então baixou a cabeça e continuou acelerando até atingir a casa. Os criminosos acabaram caindo com a moto e na sequência fugiram a pé, sem levar nada. A moto tem uma placa clonada. Os moradores da casa estavam dormindo na hora do acidente e se assustaram com o barulho. Aí escutei um estrondo, aí saí correndo porque meu marido às vezes leva um tombo, né, que ele teve APC. E quando eu escutei o barulho, eu saí correndo para ver o que era. Aí o rapaz falou que tinha sido uma tentativa de assalto. Aí os caras pegou a arma na frente da minha casa para atirar nele. Aí ele saiu correndo, né? Aí largaram a moto, até aí. Porque o estrondo foi tão grande, né, que teve que largar aqui. Atenção, acaba de me chegar a informação, Brasil. Você vai ver que pela primeira vez depois da polêmica separação, o cantor Chimbinha abre a casa luxuosa ao Geraldo Luiz e fala sobre os temas polêmicos. Entre eles, o assunto comentado da semana, a acusação de abuso à enteada, filha da cantora Joelma. O músico também revelou... Segura a imagem para mim aqui, por favor. Segura, deixa no pause, por favor. Obrigado. Porque, afinal de contas, vocês vão ver também que Chimbinha revelou detalhes exclusivos sobre a briga com a ex. Como vive hoje solteiro e sobre o futuro da banda Calypso. Portanto, amanhã você vai ver, inclusive, pode encher a tela o Chimbinha, por favor. Pela primeira vez, Chimbinha, depois da separação, manda um recado também a Joelma. O que ele disse, vocês vão ver amanhã, às 11 horas da manhã, com Geraldo Luiz. Não perca a entrevista bombástica de Chimbinha ao Domingo Show amanhã. Um médico de 65 anos é acusado de abuso sexual em São Paulo. A vítima foi tratar pneumonia e decidiu gravar um dos atendimentos após suspeitar da conduta. Quer ver? Me dá a imagem, por favor. Repara. A mulher, essa era a segunda consulta dela. Ela pegou o celular dela, o smartphone, e começou a filmar. Aumenta o som, por favor. Aí, olha lá. Toda hora? Geralmente eu sinto muito isso no final da tarde, à noite. Como é que tá seu emocional? Tranquilo. Olha como tá seu emocional. E a moça, então, se levanta e repara como é o exame agora.
para detectar pneumonia, olha. É estranho, no mínimo muito estranho, aliás. Olha só. Ele pega as duas mãos dela, dá um abraço por trás na moça e tudo vai sendo filmado. Antes de terminar o atendimento ainda, ele puxa aí a paciente para o canto, se apoia na maca e continua palpando as costas da mulher. O caso foi parar na polícia. Eu tenho novas revelações na reportagem. Ela conversou com a nossa equipe, não conversou? Deixa eu ver a reportagem, por favor. A imagem foi gravada dentro do consultório com uma microcâmera na ponta de uma caneta. O médico é um pneumologista de 65 anos de idade. O exame começa na maca. A paciente se queixa de falta de ar. Sinto muito isso no final da tarde, à noite. Como é que está seu emocional? Não, tranquilo. Tranquilo? É. O exame continua com a paciente de pé. O médico primeiro apalpa o pescoço dela. Repare que a blusa só cobre os seios. O médico a abraça por trás e faz um movimento demorado com os braços cruzados. O corpo dela está bem próximo ao dele. Antes de terminar o exame, ele ainda puxa a paciente de canto, se apoia na maca e continua a apalpar o peito e as costas da mulher. Em alguns momentos, o médico chega a olhar para o rosto dela. E ele sentia na expressão do meu rosto que eu estava sentindo muita raiva, que eu estava nervosa, que eu estava suando. Dia de frio, dia de consulta, eu suando dentro do consultório. Essa é a versão da paciente. A mulher, que não quer se identificar, diz que ficou constrangida durante o exame. Me sinto muito mal. Está sendo muito difícil lidar com isso. Não é a primeira consulta dela com o médico. A paciente foi diagnosticada com pneumonia. Resolveu gravar o último exame antes de procurar a polícia. A queixa foi registrada aqui nesta delegacia na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Paciente e médico já prestaram depoimentos. O vídeo será analisado por peritos que vão preparar um laudo. A polícia quer saber: será que esse é um procedimento usual em clínicas de pneumologia? Fomos até o consultório do médico, mas quem nos atendeu foi o advogado dele. A clínica fica num dos andares deste conjunto de prédios na Vila Mariana, na Zona Sul. O advogado disse que o pneumologista tem mais de 40 anos de profissão e que o exame gravado pela microcâmera é um procedimento padrão para pacientes com problemas pulmonares. Atenção, a polícia prendeu um dos traficantes mais violentos do centro do Brasil. Leandrinho é esse homem, a imagem me chegou. Ele é acusado de matar pelo menos 7 inimigos, 7 integrantes de gangues rivais. As imagens mostram o momento da prisão. Me dá a imagem, por favor. O Leandrinho estava do lado da piscina. Você vai vendo nesse momento os policiais cercando a Casa Grande, hein? A Casa Grande onde o traficante matador vivia. Os policiais, foi uma ação muito rápida, policiais da elite da polícia de Goiânia, nesse momento se preparam para invadir a casa. Leandrinho mal podia imaginar que seria preso naquele momento. Você vai vendo comigo com exclusividade no Cidade Alerta, correria. Pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, deita no chão, deita no chão. Pega, bandido. Avô, como é seu nome? Como é seu nome? O policial tá gritando tanto por quê, hein? Com silêncio a casa. O policial gritou à toa. O bandido ali tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo depois que viu um monte de policial armado, porque na hora de matar, segundo a polícia, era inescrupuloso e metia o dedo no gatilho. Põe no ar. As imagens mostram o grupo tático da Polícia Civil chegando à casa de Leandro Gonçalves, o Leandrinho. Ele foi surpreendido pelos investigadores da Delegacia de Repressão a Narcóticos, a DENARC, que cumpriram um mandado de prisão por tráfico de drogas. Polícia! Pro chão! Pro chão! Pro chão! Pro chão! Pro chão! Deita no chão! Deita no chão! Segundo a polícia, Leandro Gonçalves, o Leandrinho estava foragido. Ele teria se mudado para São Paulo porque estava se sentindo ameaçado depois de ter participado da morte de um policial militar aqui em Goiânia. Ele se mudou, mas estava sendo seguido pela polícia, que sabia todos os passos dele e garante que ele seria preso na capital paulista ainda essa semana. Ele só teria facilitado o trabalho dos investigadores, voltando para Goiás. Na delegacia, Leandrinho falou pouco. Ele disse que não tem envolvimento no assassinato do policial e justificou a prisão dele. Estou preso por causa da mídia, de conversa.
Mas você não cometeu nenhum crime? Eu já fui envolvido, mas ultimamente estava quieto. Segundo a polícia, Leandrinho responde por 14 inquéritos aqui na Delegacia de Homicídios. 7 por ser autor ou mandante de algum assassinato que aconteceu aqui em Goiânia. Ele é investigado na DENARC por tráfico de drogas. Em 2013, ele foi preso com 10 quilos de cocaína, cumpriu pena e foi liberado. E voltou novamente a comandar o tráfico na capital. Segundo o delegado Miguel da Mota, Leandrinho seria o sucessor do tio na cadeia de comando do tráfico de drogas em Goiânia. A prisão de Leandrinho ocorreu pouco mais de um mês depois que Iterley Martins, o traficante mais procurado de Goiás, foi preso em Fortaleza, no Ceará, onde morava há 2 anos com a mulher e 2 filhos. Iterley tem mais de 50 anos de condenação por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Leandrinho seria o gerente dos negócios do tio, chefe do tráfico na região sudoeste de Goiânia. Iterley seria atacadista na região, fornecendo drogas a traficantes e estaria em guerra com um grupo rival onde várias pessoas tinham perdido a vida por causa do tráfico. Leandrinho teria participação nas mortes de rivais, mas ele nega. Não matei ninguém, não. É isso não foi eu, não. A polícia procura agora Alexandre Gonçalves, o Nice, que também tem envolvimento com a quadrilha que dominava o tráfico na capital. Para o delegado responsável pelas investigações, a prisão de Leandrinho é o início do fim da ação desses criminosos em Goiás. Nós acreditamos que com a prisão deles, dos líderes, essa quadrilha vai ficar agora, ela vai ser desmantelada, ela vai se desfazer. Rapaz, gostei do policial, hein? Gostei do policial. Policial ali, maior silêncio na casa, um silêncio, não é? Parecia um silêncio de velório. E o policial animadão, bota de novo ali o policial chegando. Repara o cachorro. Olha o susto que o cachorro toma na hora que o policial entra. O cachorro não entendeu nada, que não estava nem tendo festa, né? O bandido então entendeu menos ainda a gritaria. Mas gostei do policial, olha lá. O policial gosta de gritar. Repara. A polícia vai só pianinho ali. O bandido estava tomando sol com o cachorro. O cachorro não entende nada. Fala, mas quem que é esse louco que está entrando aqui gritando? Mas a polícia fez um brilhante trabalho. Mas o que é engraçado é... Ó a animação do policial. O policial tá... Olha lá. Polícia! Pro chão! Olha lá, não tem ninguém na casa. Um silêncio. Um silêncio danado. O cachorro foi para um lado, o homem tá com mais medo do grito do policial do que do tiro. Olha lá. Leandro, algo na mão! Boa, parabéns à polícia de Goiânia, gostei desse policial. O homem que matou a amante da esposa se entrega à polícia nesse momento, confessou o crime, só que agora vai responder em liberdade, veja. O assassino, confesso, chegou acompanhado de 2 advogados. Ele parecia tranquilo e em nenhum momento quis esconder o rosto. Fernando da Rocha Nascimento, de 41 anos, também é empresário e se apresentou 35 horas depois do crime. Neste vídeo gravado com o celular, é possível ver um trecho do depoimento que durou cerca de 15 minutos. No depoimento, Fernando economizou palavras, mas confessou o crime. O motivo teria sido uma traição da mulher com o empresário Rildo José Brazão. Fernando e a esposa moravam próximo da empresa de Rildo. O empresário conheceu a mulher quando ela estava levando os filhos até o colégio, que ficava bem na esquina. Começou aí um relacionamento extraconjugal que terminou em tragédia. A mulher teria revelado o relacionamento extraconjugal. O empresário mora perto do local do crime e conhecia a vítima de vista. No dia do crime, Fernando usou o próprio carro e foi para a porta da empresa de Rildo. Ele esperou a chegada do outro empresário que estacionou o veículo na calçada, quando foi recebido a tiros. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. Foram 11 disparos, 5 acertaram a vítima. Fernando não tinha passagem pela polícia. Depois do depoimento, o assassino e os advogados saíram pelo portão dos fundos da delegacia para tentar despistar a imprensa. Eles não gravaram entrevista. O inquérito deve ser concluído e enviado à justiça em 10 dias. O criminoso vai responder em liberdade. Quero lembrar todo o Brasil que todos os dias, em 6 horas da manhã, em ponto. Precisa até preparar o Galo também, para o Galo participar
de sábado aqui no Cidade Alerta, para lembrar você que todos os dias às 6 horas da manhã tem o nosso balanço geral aqui na Record comigo. Às 6 horas para São Paulo, às 6h30 a gente abre a janela para todo o Brasil, em rede nacional pela Record. Portanto, eu conto com vocês, você que ainda não se habituou a acordar com a Record, experimente a partir de segunda-feira. Tudo você fica sabendo primeiro na Record. Pode conferir, se não gostar pode trocar de canal, mas eu tenho certeza que você vai gostar cada vez mais do investimento no jornalismo que a Record tem feito nas manhãs. Um advogado homossexual é morto a tiros, a polícia ainda não tem pistas dos criminosos e, atenção, o crime, nesse momento, é tido com absoluto, como se fosse um caso absolutamente misterioso. Me dá as imagens do caso, por favor. Você vai vendo o corpo de Edson, de 45 anos, do advogado, foi enterrado sob forte comoção. A polícia encontrou a casa do advogado completamente revirada, o carro dele também foi levado pelos bandidos. Nesse momento me chega a informação que a polícia conseguiu recuperar o veículo e nesse momento tenta descobrir se o advogado tinha ou não rixa com alguma pessoa, alguma desavença que pode justificar aí esse assassinato. Vamos acompanhar a reportagem inédita. Veja, Brasil. Um homem que sempre procurou ajudar a todos. Ele é uma pessoa maravilhosa, sempre ajudava as pessoas, meu amigo particular. Familiares e amigos ainda não conseguiam acreditar na partida repentina e tão cruel. Foi um crime brutal, uma covardia. A pessoa que fez isso é covarde porque não tinha, eles queriam o bem material que levasse, mas não a vida de um cara que lutou muito desde criança, lutando para poder chegar onde chegou. 200 pessoas se reuniram no cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para dar adeus ao bacharel em Direito Edson José da Silva, de 45 anos. A dor da família era tão grande que não havia o que ser dito. Só o choro era capaz de expressar os sentimentos do último adeus. Edson foi morto a tiros no bairro Parque Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu. O corpo também tinha sinais de enforcamento. Segundo a família, a casa da vítima foi revirada e roubada. Até o equipamento que grava as imagens captadas pelas câmeras de segurança do imóvel foi levado. Era no 5º andar desse prédio aqui, bem no centro de Nova Iguaçu, que a vítima, que era conhecida como Edson Joseph, trabalhava. Nesse andar aqui funciona o escritório do Edson Joseph. Ele, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, não recebe o título de advogado, porque ele fez a faculdade de Direito, então ele é bacharel em Direito, mas não fez o exame da OAB. Por conta disso, aqui ele prestava consultoria jurídica e outros advogados fariam as petições ao juiz e também fariam as audiências. Mas o que a gente percebe é que era uma pessoa muito querida por todos. Em todos os escritórios desse andar há uma fitinha como essa aqui, indicando o luto pela vítima. Como nós convivíamos aqui quase que como família no corredor, aí foi resolvido fazer essa homenagem para ele. Brincalhão, entendeu? Batia nas portas, entrava nas portas, lá nas salas para poder, mexer com a gente. Edson era homossexual e foi encontrado só de meias e cueca. O movimento LGBT não descarta que o crime tenha sido motivado por homofobia. Pela forma que foi encontrado, não ter tido nenhum escândalo, os vizinhos não ter percebido nada. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense assumiu o caso. A principal linha de investigação é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O carro da vítima, que também havia sido roubado, foi encontrado próximo à comunidade de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O veículo passou por perícia e depois foi encaminhado para o pátio legal em Deodoro. Agora, os agentes buscam provas que possam ajudar a identificar a autoria do crime. Vou voltar ao Rio de Janeiro porque o Hernani Alves acabou de conversar com a polícia e pode nos trazer mais informações sobre esse caso intrigante lá no Rio. Pois não, Hernani? Bem, Bate, a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense trabalha com 3 possibilidades: latrocínio, que é o roubo seguido de morte, homofobia ou ainda um crime passional. O que chamou a atenção dos investigadores: o carro da vítima foi encontrado perto da comunidade de Antares, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, a alguns quilômetros do local do crime. Existe a possibilidade de que traficantes de Antares, uma área extremamente perigosa, estejam por trás desse caso,
caso seja confirmada a versão, sim, de latrocínio. Bate. Pois é muito estranho, não é? Se foi abandonado ali nas proximidades de Antares, que é uma das favelas mais violentas, não é? Do Rio de Janeiro, ali da Zona Oeste. Por sinal, a polícia do Rio de Janeiro aí esqueceu a Zona Oeste, hein? Dominou as favelas ali do cinturão da Copa e esqueceu as favelas da Zona Oeste. Antares, pessoal lá de Bangu, tá todo mundo reclamando da violência, mas enfim, se abandonaram o carro ali, Vila Aliança, pode ter realmente alguma coisa a ver. Obrigado, Hernani, volto já com você. Morreu há pouco, atenção Brasil, morreu há pouco o piloto do avião que caiu por volta das 4h30 da tarde na Praia da Barra, em Salvador. Me dá as imagens, por favor, do caso. Esse é o momento exato em que uma pessoa num barco acaba filmando o momento da queda. O avião perde completamente o controle, entra em stall, perde completamente o controle da aeronave de pequeno porte, mergulha no mar e esse choque foi fatal para o piloto. Não se sabe ainda se ele morreu no momento da queda ou se morreu no hospital. O avião faz parte de um grupo particular de manobras chamado Esquadrilha Testor Air Show. O piloto, infelizmente, morreu. Eram 3 aviões que estavam se apresentando, no outro avião estava o irmão dele e na outra aeronave estava o pai. Que tragédia, hein? Que tragédia nessa tarde de sábado, não é? Eles fizeram a apresentação aproveitando a grande quantidade de gente que tem em Salvador por causa do feriadão e acabou perdendo o controle do avião e morreu na hora. Me chegaram novas imagens. Daqui a pouco o Jornal da Record também vai trazer a reportagem e outras informações ao vivo. Muito bem, me chegam agora novas revelações, talvez sobre o caso mais intrigante da semana. Um sítio, um condomínio de chácaras aqui em Mairiporã, para você que não está no estado de São Paulo, Mairiporã é uma das cidades mais queridas e pacatas aqui da região metropolitana de São Paulo. Estavam pai, mãe e o filho dentro do sítio, de repente bandidos armados entram e acabam matando a família inteira. As 3 vítimas foram mortas com tiros, o carro da família foi levado e até agora ninguém foi preso. Me dá as imagens, por favor, porque Antônio, de 69 anos, era o pai da família, servidor público em São Paulo. Ele se aposentou, comprou então esse sítio para morar com a esposa Cleusa e um dos filhos do casal, Alexandre, também foi morar com os pais depois de se divorciar. Foram enterrados hoje todos os integrantes aí dessa família e ao mesmo tempo em que a família enterrava, a polícia continuava trabalhando para tentar descobrir o que aconteceu. Foi um latrocínio, o roubo seguido de morte, o que eu não acredito, ou foi vingança? Esse servidor público poderia ter alguma rixa, ou então o filho ou a mulher poderiam ter alguma rixa e pode ter sido um acerto de contas. Veja só a comoção dos parentes, dos amigos, na hora da despedida final. Foram 3 despedidas ao mesmo tempo. Além da dor, a indignação com a forma que tudo aconteceu. Essa mulher trabalhou com seu Antônio durante 20 anos. Conta que violência não combinava com a família. Os 3 eram do bem, como do bem é toda a família. O casal e o filho foram enterrados aqui no cemitério Jardim Horto Florestal, zona norte de São Paulo. Segundo amigos, a família havia se mudado há 4 anos para a chácara em Mairiporã em busca de paz, mas foi surpreendida pela violência. Uma maldade infinita o que fizeram com os 3, destruíram uma família unida, uma família bonita, uma família boa, só fazia o bem. Um lugar aparentemente tranquilo, cercado por verde, que mais parecia um refúgio. Esta era a chácara, a realização de um sonho da família e também o cenário do triste final. Apesar do terreno ficar em um condomínio, o local não é cercado por muros. Ninguém viu por onde o suspeito chegou, nem os assassinatos. Foi o zelador quem ouviu os disparos e chamou a polícia. Muitos tiros o senhor escutou? Eu escutei uns 3, 4 tiros. Pai, mãe e filho, todos assassinados com tiros de pistola .40. Seu Antônio Rodrigues Oliveira tinha 69 anos, Dona Cleusa Oliveira, 65 e Antônio Alexandre, 39. Pela cena do crime, a possibilidade das vítimas terem reagido à ação do suspeito. O carro do Alexandre, que era enfermeiro, foi levado pelo agressor. Horas antes de ser morto, seu Antônio pediu dinheiro emprestado ao jardineiro do condomínio. Estava sem dinheiro para ir receber hoje, para comprar gasolina para ir receber. Ainda pediu dinheiro emprestado para o senhor? Pediu emprestado. A polícia investiga agora o que motivou o crime
tão cruel. A estudante de Direito Suzana, de 32 anos, é mãe de uma menina de 8 anos e há 3 meses ela namora Gabriel. Gabriel trabalha consertando computadores. O casal mora numa casa confortável e planeja uma viagem a passeio lá no interior de Goiânia, mas planeja uma viagem para Maceió. Mas no dia da viagem, a filha de Suzana, a filha a encontra morta no chão da cozinha de casa. Naquele momento, enquanto encontravam um corpo, o namorado, Gabriel, some. Me dá as imagens, por favor, do caso, um casal acima de qualquer suspeita. Nós entramos agora na cena do crime porque a polícia acredita que Gabriel é o assassino. Que Gabriel matou Suzana depois de ter descoberto uma traição da namorada. Você nesse momento de todo o Brasil vai entrar com a nossa equipe de reportagem no local onde aconteceu a execução. Veja, Brasil. Suzana Nascimento Fagundes tinha 32 anos e era mãe de uma menina de 8. Ela estava cursando o último período de direito e, segundo a família, era uma mulher alegre e tranquila. Uma perca dolorosa, uma perca que enquanto eu viver, eu não vou esquecer nunca. Suzana namorava há 3 meses o suspeito, Gabriel Teodoro Gomes. Eles pareciam um casal feliz. Pelo WhatsApp, trocavam declarações de amor o tempo todo e estavam com viagem marcada para o litoral brasileiro. Aqui foi onde o crime aconteceu, em uma chácara onde também funciona um restaurante. Já passava da hora do almoço, era por volta de umas 2h30, 3 horas, e ela estava junto com o suspeito aqui no local. A mãe dela, junto com o irmão, teriam ido fazer compras. E ela estava aqui terminando as malas. Quarto fica neste cômodo, onde tem as chinelas do suspeito, a carteira dele, que ainda ficou aqui, junto com todos os documentos pessoais. Aqui a mala dela, que já estava pronta para viajar. Mas não foi neste cômodo onde o crime aconteceu. E foi aqui na cozinha, onde ele matou a Suzana. Ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado aqui no chão. E seria por esta janela que o suspeito fugiu. Por aqui. A filha de Suzana estava na casa da vizinha no momento em que tudo aconteceu. A filha da vítima veio aqui para casa na intenção de despedir da Suzana, já que ela estaria viajando. Encontrou a porta da frente trancada, deu a volta na casa e abriu esta janela. Ao abrir, deu de cara com o corpo da mãe estirado ali no chão. Este homem, que preferiu não ser identificado, é um taxista da cidade que foi chamado por Suzana para levar o casal até o aeroporto de Goiânia. Ele foi a última pessoa que viu a vítima e o suspeito. Fiquei aguardando e ele no telefone ao mesmo tempo, conversando com alguém. Eu não sei se estava conversando ou simulando. Nesse momento, uns 10, 15 minutos, eu apressando o casal, porque tinha que chegar rápido no aeroporto, que o voo era 15h45. O taxista contou ainda que Gabriel fez de tudo para ficar a sós com Suzana. Por isso, deu uma desculpa para que ele saísse da casa. Ele me propôs a buscar a roupa dele na saída de Nova Veneza, que o irmão dele estava com o carro com o pneu furado. E isso eu fiz. Fui lá, chegando lá, não estava esse carro. E retornei lá, a porta estava fechada, travada, trancada tudo. A família da Suzana está toda mobilizada, principalmente chocada com tudo o que aconteceu. Aqui ninguém entende o porquê o Gabriel fez isso com a Suzana. Era um casal apaixonado. Só via abraço, sorriso, beijo, brincadeira. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria que Suzana teria traído Gabriel. Mas para os familiares, esta versão não passa de boatos, já que nos últimos dias eles ficaram o tempo todo juntos e não brigaram. Por isso, são muitas as dúvidas que atormentam a família. É muito triste você perder uma pessoa que está aí, ó, que tem a vida pela frente, ia formar para advogada. Esse final de ano era a formatura dela, todo mundo já estava se preparando para a formatura dela. E minha neta morrer dessa morte tão brusca, uma coisa muito triste. Olha, Larissa, estudante sequestrada numa rodoviária quando estava a caminho da universidade, pode ter sido confundida com o verdadeiro alvo dos criminosos. Segundo a polícia, ela é parecida com outra jovem de classe média alta que tem o mesmo nome.
Os investigadores não descartam nenhuma hipótese na investigação. Até o namorado Lucas será investigado. Veja comigo, Brasil. Uma semana de mistério e angústia. Eu não como, eu não durmo, eu não estou vivendo mais. Nós não estamos vivendo mais. A estudante universitária Larissa, de 21 anos, desapareceu na cidade de Extrema, no interior de Minas Gerais, onde mora com a família. A saudade, meu Deus, a saudade, que saudade. A rotina de Larissa é sair de casa num carro e ir até a rodoviária de Extrema. Ela deixa o carro no estacionamento do terminal e segue de ônibus até Bragança, no interior paulista, onde ela estuda biomedicina. No dia em que desapareceu, fez exatamente o mesmo trajeto e no mesmo horário. O pai, que costuma passar pelo estacionamento para dar tchau para a filha, não passou naquele dia. E assim que Larissa desceu do carro, foi abordada por um casal. O homem a obrigou a entrar novamente no veículo e os sequestradores fugiram com Larissa. Horas depois, o carro de Larissa foi encontrado. Estava numa rua próxima ao estacionamento da rodoviária. Seu Luiz, pai de Larissa, só soube do sequestro através de Lucas, o namorado da estudante. Quem descobriu foi o Lucas, o namorado dela. Até então a gente não sabia. A mãe do Lucas passou, não viu o carro no estacionamento. Até acho que pensar que ela não tinha ido. Só que depois uma amiga da faculdade ligou para o Lucas e falou por que ela não foi. Deu daí que o Lucas foi na minha casa e falou que tinha um problema. Aí começou essa loucura. Seu Luiz conta ainda a conversa que teve com a filha no dia em que ela desapareceu. Desceu com um carro, ela desceu com outro. O que vocês falaram? Vocês cumprimentaram? Ela deu um beijo no pai dela. Ela beijava todo mundo, o meu pai, as tias dela, a irmã. E ela falou, tchau pai, estou descendo, vou descer junto com vocês. E ela foi no estacionamento e a gente deu uma paradinha e fomos pela pista. Todo dia a gente passa pelo estacionamento. Na sexta a gente não passou. Segundo a polícia, 2 testemunhas prestaram depoimento. Elas contaram que viram o momento em que Larissa foi abordada pelo casal. O problema é que cada um dá características diferentes dos criminosos. Um diz que a mulher era loira e o rapaz era careca. O outro diz que a mulher era morena e o homem tinha tatuagens por todo o corpo. Por este motivo, de acordo com a polícia, ainda não foi possível fazer um retrato falado. Os materiais que ela levava para a faculdade e que estavam dentro do carro também sumiram. O veículo passou por perícia e, de acordo com os peritos, não há nenhum sinal de violência. O delegado já ouviu parentes da jovem e agora deve chamar amigos que estudavam com ela em Bragança, no interior de São Paulo. Ele quer saber como a jovem estava nos últimos dias, com quem ela estava se relacionando. As redes sociais dela também serão monitoradas. A polícia trabalha com algumas hipóteses para o sequestro. Larissa pode ter sido confundida com outra jovem muito parecida e que tem o mesmo nome e é de uma família rica da região. Segundo o delegado que assumiu o caso, até o momento, todas as pessoas que conhecem a rotina de Larissa são investigadas, inclusive o namorado. Enquanto a filha não é encontrada, é no abraço que Nicéia e Luiz tentam encontrar forças para superar a saudade de Larissa. O coração está em pedaço, em pedaço. Cada minuto é precioso para eles. Os dois sonham com o momento em que Larissa volte para casa. Eu quero a minha menina de volta. Depois do desaparecimento de Larissa, os pais decidiram sair da casa, onde eles moram também com a filha mais nova de 15 anos, e vieram para a casa de parentes. É que aqui eles recebem apoio de amigos, estão bem próximo à delegacia que investiga o caso e à espera de qualquer notícia sobre o paradeiro da jovem. Eles decidiram sair de lá da casa porque cada canto traz lembranças da filha. Se a gente for para nossa casa, tudo lá lembra ela. Tudo. Além da investigação da polícia, a família também faz uma investigação por conta própria. Todos os dias eles percorrem ruas da cidade e também regiões de mata, sempre com este cartaz, com as fotos de Larissa.
Além da investigação paralela feita pelos parentes, o trabalho da polícia é questionado. A gente sempre acha que está faltando, porque eles não dão notícias, você entendeu? Não abrem, não soltam um retrato falado. Nós procuramos o delegado, mas ele não quis gravar entrevista. Larissa namora há mais de 2 anos e está no 3º ano da faculdade. Segundo Niceia, a filha é dedicada aos estudos e muito apegada à família. Ela é muito família, muito agarrada em mim, na irmã, no pai. Aonde um vai, todos vamos. Seu Luiz está à base de remédios. Largou o trabalho e dedica 100% do tempo para procurar a filha. Eu abandonei meu serviço, entendeu? Abandonei tudo, abandonei minha própria casa. Eu estou vivendo para ela, querendo uma resposta. Que tristeza. Olha, minha gente, eu tô de volta segunda-feira ao vivo. É feriado, mas vou estar aqui ao vivo às 6 horas da manhã para São Paulo e 6h30 para todo o Brasil, acordando o meu povo amado, meu povo querido, com o nosso balanço geral. 6 horas da manhã, das 6 até as 9 da manhã. E você continua muito bem informado aqui na Record. Vem aí o melhor jornal do país, o Jornal da Record. Uma boa noite, bom fim de semana e bom feriado a todos. Tchau.